Ó. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, os colaboradores dessa casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje agradecer a presença da Sandra, do Emerson, do nossos jovem da melhor idade, seu Novak, dona Marlene, e os segurança deles ali. Então, obrigado pela presença. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 31ª sessão ordinária de 2024, 19 de agosto de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Há tempo ainda quero justificar a ausência do vereador Gustavo, que por problemas particulares não pôde chegar a tempo. Solicito que o senhor secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite também aos nossos colaboradores. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais e aos que estão fazendo presença aqui no plenário hoje, já denominados pelo presidente. Meu boa noite e muito obrigado pela presença.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Gabinete da Presidência. Ofício número 781, Curitiba, 5 de agosto de 2024. Referente, parecer prévio. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafos 1 e 2 da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por esse tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Guaraniaçu, exercício financeiro de 2022, conforme dados abaixo. Processo número 1786-20 de 2023, prestação de contas do prefeito municipal. Parecer prévio número 278 de 2024, segunda Câmara. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, número 3255, de 22/7 de 2024. Data do trânsito em julgado, 31/7 de 2024. Com a adoção do processo eletrônico por este tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual número 126 de 2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício no seguinte caminho. Acesse o site do tribunal em www.tce.pr.gov.br, clicar na opção Portal e Contas Paraná no menu à esquerda, selecionar a opção Cópia de autos digitais, indicar o número do processo 178620 de 2023, indicar o número do cadastro CPF ou CNPJ e clicar em Exibir cópia. Por fim, solicitamos que após o julgamento seja encaminhado o respectivo decreto legislativo, bem como a ata da sessão, constando de forma clara todos os votos exarados e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho: www.tce.pr.gov.br, clicar no ícone e-Contas Paraná, clicar em Petição Intermediária, indicar o número do processo 178620 de 2023, indicar em Manifestação de Terceiros, clicar em Carregar novo documento, clicar em Finalizar petição. Atenciosamente, Fernando Augusto Melo Guimarães, Presidente. Recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. Município Guaraniaçu, janeiro a julho de 2024. Fundo Nacional de Saúde. Total unidade orçamentária, R$ 3.400.543,83. Total favorecido, R$ 3.400.543,83. Fundo Municipal de Assistência Social, janeiro a julho de 2024. Total unidade orçamentária, R$ 68.879,28. Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, FAM e Combate à Fome. Total unidade orçamentária, R$ 22.400. Total favorecido, R$ 91.279,28. Município de Guaraniaçu, janeiro a julho de 2024. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Total unidade orçamentária, R$ 321.653,62. Ministério da Agricultura e Pecuária. Total unidade orçamentária, R$ 19.465,81. Recursos Política Nacional Aldir Blanc. Total unidade orçamentária, R$ 125.404,33. Recursos sob supervisão do MEC. Total unidade orçamentária, R$ 452.156,86. Recursos sob supervisão. Total unidade orçamentária, R$ 230 mil. Total favorecido, R$ 1.448.680,62. Total município, R$ 4.640.503,73. Recursos sob supervisão do Ministério de Minas e Energia. Total unidade orçamentária, R$ 299.302,19. Transferências constitucionais, recursos sob supervisão do
Fundo de Participação FPM e autorização para o município ao Fundo Municipal de Saúde. Total ação, 15 milhões 5 mil reais, 5.033,27 centavos. Transferências do Imposto Territorial Rural, ITR. Total ação, R$ 147.990,17. CID. Transferências de repartição da Contribuição de Intervenção Nacional. Total ação, R$ 16.094,04. Total unidade orçamentária, R$ 15.169.117,48. Total município, R$ 15.468.419,67. Ministério Público do Estado do Paraná. Promotoria de Justiça de Guaraniaçu, Paraná. Ofício número 182/2024. Guaraniaçu, Paraná. Assinado e datado digitalmente. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara de Guaraniaçu. Assunto: inquérito civil. Senhor Presidente, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça com atuação perante a área da educação da comarca de Guaraniaçu, Paraná, com fundamento no artigo 26, inciso 1, alíneas A e B da Lei número 8.625 de 1993, e no artigo 58, inciso 1, alíneas A e B da Lei Complementar do Estado do Paraná, número 85 de 99, nos autos em epígrafe instaurado para apurar as constantes interrupções no fornecimento do serviço essencial de telecomunicações no município de Guaraniaçu, Paraná, a qual vem ocasionando transtornos e prejuízos consideráveis à população e à economia local, bem como apurar eventual responsabilidade das empresas TIM, Claro e Vivo em fornecer um serviço descontínuo e de má qualidade aos consumidores. Requisita, no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento do expediente, informações a respeito da qualidade do fornecimento do serviço de telecomunicações pelas empresas TIM, Claro e Vivo, especificando se há frequentes interrupções do serviço, se há registro de munícipes insatisfeitos com a prestação de serviços oferecidos pelas referidas operadoras e, inclusive, se sofreram algum prejuízo, especificando casos pontuais e quaisquer outras informações que entenderem ser importantes para o prosseguimento do feito. O destinatário fica ciente que a omissão em responder à requisição ministerial poderá importar na responsabilização civil, administrativa e criminal do agente público a quem foi destinada. A resposta deverá ser encaminhada no e-mail institucional desta unidade ministerial, guaraniaçu.prom@mppr.mp.br, constando o número do ofício e do procedimento. Atenciosamente, Igor Rabel Corso, promotor de justiça. Município de Guaraniaçu, Paraná. Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde. Ofício número 08 de 2024, Visa. Guaraniaçu, 15 de agosto de 2024. Ao cumprimentá-los cordialmente, venho pelo presente informar respeitosamente que, atendendo à solicitação do ofício número 347 de 2024, a equipe da Vigilância Sanitária esteve no local na data 12 de 8 de 2024 para verificar a situação e os transtornos gerados pela poeira nas residências e na saúde dos moradores. Em relação à saúde dos moradores, foi informado a enfermeira responsável pela unidade de saúde da área para verificar possíveis problemas de saúde nos moradores próximos da empresa. Quanto à fiscalização ambiental relacionada aos impactos causados à população do seu entorno, compete ao Instituto Água e Terra, IAT.
Em contato com alguns moradores, informaram que os fiscais do IAT passaram alguns dias entrevistando os moradores para levantar os problemas causados pela poeira. Segundo informado pelo gerente, a empresa recebeu uma notificação do IAT para realizar as alterações solicitadas pelos fiscais e encaminhou o projeto para análise e aprovação. Após a aprovação e liberação junto ao IAT, a empresa realizará a execução do projeto. Atenciosamente, Micheliton, que é a autoridade sanitária. E eram estes, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Em atenção ao ofício 781/2024, já foi lido, né? Informo que os alunos do Colégio Desembargador que fariam uso da tribuna no dia de hoje remarcaram a próxima sessão do dia 26/8, já que um dos alunos está com conjuntivite. Então, vão voltar no próximo, está remarcado para o dia 26/8. Em atenção ao ofício 781/2024, Tribunal de Contas do Paraná, informo que a disponibilização do processo de prestação de conta do Executivo referente ao exercício 2022, informo que o processo terá sua tramitação após a finalização da alteração do nosso regime interno. Passamos para a deliberação dos projetos em pauta. Solicito que o secretário faça a leitura da mensagem do projeto de lei 029/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 029 de 2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e estabelece outras providências. O presente projeto trata do orçamento do município de Guaraniaçu, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, que será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 27 de junho de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 029. Em votação, o vereador Carlão. Sou favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Omir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 029/2024, aprovado por todos em segundo turno, por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 031/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 031 de 2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através de apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos foram alocados para fazer frente às despesas de eventos de aniversário e final de ano, a inclusão de recursos na Secretaria de Assistência Social, referente a repasse estadual para aplicação em construção de uma creche no bairro Jardim Planalto. Justificativa. Ações de procedimento. Intenção. A alteração na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Cultura, para a realização de eventos culturais no município de Guaraniaçu e da Secretaria Municipal de Esportes. Festival de Música, Canta Cantu e Canta Guaraniaçu, mês de setembro.
Festividades alusivas aos 73 anos de emancipação política do município, mês de novembro. Festividades natalinas, árvore e iluminação de Natal, meses de novembro e dezembro. Apoio à agricultura familiar e agroindústria. Apoio às entidades filantrópicas do município e manutenção das atividades esportivas de lazer do município. Em discussão, o projeto de lei 031. Em votação, vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Rigo, Favorável, senhor presidente. vereador Marquinhos, Favorável. Omir Santim, Favorável. vereador Euclide, Favorável. vereadora Ede, Favorável, senhor presidente. vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 031/2024 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei complementar número 02/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei complementar que dispõe sobre o regulamento do terminal rodoviário de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. O presente projeto de lei complementar justifica-se considerando a necessidade de atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, contida no Acórdão número 2068 de 2024, Tribunal Pleno de 18/7/2024. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 7 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer da Assessoria Jurídica. Parecer Jurídico. Súmula. Trata-se do projeto de lei complementar E número 02/2024, que dispõe sobre o regulamento do terminal rodoviário de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. Destarte. Nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade do projeto-lei em comento. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 8 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Parecer, Comissão de Justiça e Redação. Parecer da relatoria ao projeto de lei complementar E número 02 de 2024. Súmula. Dispõe sobre o regulamento do terminal rodoviário de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar E número 02/2024, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o regulamento do terminal rodoviário de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. O projeto conta com o parecer da assessoria jurídica dessa Casa de Leis, opinando pela legalidade da matéria. A proposição veio a esta Comissão de Justiça e Redação em cumprimento ao disposto no artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu, para análise e emissão de parecer sobre a constitucionalidade e legalidade, assim como análise quando ao aspecto gramatical, conforme estabelece o artigo 76 do Regimento Interno. Em análise da proposição apresentada, verifico que o projeto busca regulamentar a utilização do terminal rodoviário, disciplinando a utilização do espaço, uso das salas, entre outros. Em relação à matéria, não se vislumbra nenhum vício de constitucionalidade e legalidade. Igual entendimento consta no parecer da assessoria jurídica. Quanto à técnica legislativa, o projeto está de acordo com os fundamentos da Lei Complementar Federal número 95. Dessa forma, entendo que o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal, razão pela qual opino favorável à sua tramitação. É como voto, Guaraniaçu, Paraná, 3 de agosto de 2024, relator Leandro Rigo. Em discussão, o projeto de lei 02/2024 do Executivo. Em votação, vereador Carlão, Favorável, senhor presidente. vereador
Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigon. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar 02/2024, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da mensagem do Projeto de Lei 032/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente e senhores vereadores, encaminhamos esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município, para a inclusão do município no Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, CIASO, que terá por objeto a instalação e manutenção de unidade de assistência social, casa-abrigo, acolhimento para mulheres. Trata ainda de reforço na dotação de juros no financiamento FINISA, junto à Caixa Econômica Federal, e na Secretaria de Assistência Social, alteração para aquisição de veículo para clube de idosos. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer, assessoria jurídica, parecer jurídico, súmula. Trata-se do projeto de lei E número 032 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte. Nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 12 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei E número 032 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, suplementar e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer de assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 3 de agosto de 2024, presidente Almir Santin, MDB, relator Leandro Rigo, PSD, membro Euclides Marcelino, Podemos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei E número 032 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial suplementar e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 3 de agosto de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus, PSB, relator Carlos Roberto Ferreira, PSB, membro Wilson Marcelo Corona, PL. Em discussão, o projeto de lei 032. Em votação. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 032/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei de decreto legislativo número 01/2024 e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem ao projeto de decreto legislativo número 01 de 2024. Senhores vereadores, encontra-se apenso para apreciação e aprovação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2024, que aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo do município de Guaraniaçu referente ao exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências.
O presente projeto está em conformidade com o inciso 2º, parágrafo único do artigo 233, bem como o parágrafo 5 do artigo 270 e artigo 271 do regime interno, resolução número 1 de 2016, desta Casa de Leis, do qual acompanha o contido no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná, em anexo. Certo da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 8 de agosto de 2024. Atenciosamente, Comissão de Finanças e Orçamento. Gustavo Antônio Moraes de Jesus, presidente. Carlos Roberto Ferreira, relator. Wilson Marcelo Corona, membro. Parecer de assessoria jurídica. Parecer jurídico. Súmula. Trata-se de projeto decreto legislativo número 1/2024, que aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo no município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Destarte, nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade do projeto de lei, Destarte, nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade do projeto de decreto legislativo em comento, todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 13 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Súmula. Aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo do município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de decreto legislativo, bem como o parecer da assessoria jurídica e o parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 13 de agosto de 2024, presidente Elmir Santin, MDB, relator Leandro Rigo, PSD, membro Euclides Marcelino, Podemos. Em discussão, o projeto de lei 01/2024. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, como nós estamos aqui, votamos 1, 2, 3, 4, estamos no 5º projeto, né? E não houve nenhuma discussão de nenhum desses projetos. E como nós temos aqui o nosso amigo popular, Cabide, que almeja uma vaga e, se Deus quiser, vai estar aqui na próxima legislatura, também a Sandra Mioranza, que também é candidata a vereadora e tantos devem estar nos ouvindo. Então, tipo assim, até em respeito a eles, não poderia deixar essa sessão passar meio que em branco. E até, senhor presidente, fugindo um pouco do protocolo, mas como nós estabelecemos uma administração de Câmara na mais absoluta democracia, eu até gostaria de fazer uma explicação até dos projetos que passaram aí. Um deles é a LDO, né, que nós votamos hoje, que é a Lei de Diretrizes orçamentárias, ela vai nortear o orçamento do ano que vem. E tem lá todas os detalhes de onde o Executivo vai tirar a lei orçamentária do ano que vem, que a lei orçamentária deve vir para cá em outubro, se eu não me engano, um pouco antes, mas por aí vem daí o orçamento do ano que vem. E o orçamento vai ser tirado da lei, da LDO, que nós votamos hoje em segunda votação. Só para vocês saberem, essa LDO, ela vem sempre prevendo de que o Executivo pode mexer com 5% do que estiver arrecadando sem a autorização da Câmara. Vamos admitir que o ano que vem nós tenhamos aí um orçamento de 80 milhões, se pudesse mexer com 5%, 5 vezes 8 daria lá 4 milhões aproximadamente, que o Executivo poderia mexer sem autorização da Câmara. Mas nós sempre fizemos uma emenda diminuindo para 1%.
E até agora, nesse momento, falando sobre diminui para 1% ou não diminui. O Carlão pode até ser o vice-prefeito. Falei, não, diminui para 1%, sim. Mesmo que nós estejamos na administração, eu quero que a Câmara seja respeitada. E o Executivo poder trabalhar com 5% do que ele arrecada sem autorização da Câmara, para mim é um desrespeito com os vereadores. Por isso eu sou sempre fizemos isso, sempre fizemos a emenda diminuindo para 1% e vamos diminuir de novo. Então, a coisa mais importante que os vereadores fez nessa LDO foi isto. Ela vem naturalmente com 5%, que o Executivo, o prefeito, poderia mexer sem autorização da Câmara. Os vereadores fizeram uma emenda derrubando para 1%. Então, tipo assim, cai de 4 milhões, aí vamos supor que se fosse um orçamento de 80 milhões para 800 mil, que o Executivo poderia mexer sem autorização da Câmara. O outro projeto que a gente votou foi o 32, agora há pouco, que trata de uma suplementação de um valor de aproximadamente R$150 mil, que vai comprar, se eu não me engano, um veículo para o pessoal do Clube da Terceira Idade. Foi o projeto que nós votamos anteriormente a este. Então, para que vocês tenham a informação, né, veio aqui o pessoal, como a gente não falou sobre ele, mas foi o projeto anterior, o de número 32, que coloca um recurso do Estado, regulariza ele para que possa ser comprado aí o veículo para o pessoal da terceira idade. E agora nós estamos no projeto 01 de 2024, que trata da aprovação das contas do Executivo. De que ano que é 22. 2021. 2021. 21. Vamos esperar o pessoal. Exercício 2022, tá? Oi? Exercício 2022. 2022, né? Que sejam muito bem-vindos. Então, agora nós estamos discutindo para votar o projeto 01 de 2024, que trata da aprovação das contas do Executivo, ou das contas da Prefeitura do município de Guaraniaçu do ano de 2022. Agora que chegou uma plateia, é importante que explique novamente. Como é que funciona? A administração, todo ano, ela tem que fazer prestação de contas para o Tribunal de Contas. Termina o ano, ela manda as contas com todas as características financeiras, notas e assim por diante, para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisa as contas do Executivo, do prefeito, para ser mais didático, e daí ou aprova ou desaprova. Se houver grandes irregularidades, o Tribunal de Contas desaprova as contas do Executivo. Se os problemas forem técnicos, que não tiverem nenhum prejuízo financeiro para o município, mas pode ter algum problema técnico, aí o tribunal aprova as contas do Executivo com ressalva. E foi o que aconteceu com as contas do município de Guaraniaçu em 2022. Não estou dizendo que teve problema, mesmo porque eu já disse, se houvesse qualquer prejuízo ao poder público, prejuízo com os recursos públicos do município de Guaraniaçu, o Tribunal de Contas rejeitaria a conta. O tribunal aprovou com ressalva. Deve ter alguns probleminhas técnicos, mas nada que, tipo assim, fosse de relevância para que as contas fossem reprovadas pelo tribunal. Mas mesmo assim, essas contas vêm aqui para o Legislativo aprovar ou desaprovar.
Se essas contas tivessem sido reprovadas pelo Tribunal de Contas, aí, claro, haveria um estudo da Câmara de Vereadores, do Legislativo, para ver quais foram realmente os problemas, para ver se a Câmara teria que rejeitar ou aprovar as contas. Claro, se tivesse irregularidades, se o tribunal tivesse rejeitado, nós não íamos aprovar. Mas, nesse caso, das contas de 2022 do município de Guaraniaçu, ela foi aprovada pelo Tribunal de Contas, apesar de que com ressalva, possivelmente algum problema técnico. Está entendendo? Por isso que eu, particularmente, se os vereadores quisessem saber da minha opinião qual deveria ser o nosso procedimento, para mim, se o tribunal aprovou, nós também temos que aprovar, porque, tipo assim, não há necessidade de procurar pelo no ovo, porque não vai achar. É o caso dessas contas de 2022. Foi claro, secretário? Perfeitamente. Continua a discussão, projeto 032. Em votação. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Omir Santim. Favorável. Vereadora Ede. Perdão, vereador Cride. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei. Projeto de lei do decreto 01/2024 aprovado por todos os vereadores presentes. Agradecer aos professores e alunos que acabaram de chegar no recinto. Já estava preocupado, já estava quase encerrando a sessão e eu desesperado, né? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Pessoal do Colégio Cibijo, Albano Tomazini, professora encarregada, coordenadora Vanessa Sandi, e mais as professoras Mara, professora Patrícia. Todos, sejam bem-vindos, todos vocês, tá, pessoal? Em breve vão abrir expediente para vocês. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei da resolução 01/2024 e seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Mensagem ao projeto de resolução número 01 de 2024. Senhores vereadores, encontra-se em apenso para apreciação e aprovação o projeto de resolução número 01 de 2024, que dispõe sobre a inclusão, alteração e revogação de dispositivos da resolução número 1 de 2016, regimento interno, e estabelece outras providências. O presente projeto tem por finalidade alterar dispositivos na resolução número 1 de 2016, que trata o regimento interno desta Casa de Leis, com a finalidade de adequar a legislação vigente, especialmente quanto ao processo de prestação de contas do Executivo Municipal, entre outras questões, assim como a revogação de alguns dispositivos. Certo da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reitero protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 8 de agosto de 2024, atenciosamente, José Ivomir de Oliveira, presidente, Omir Santim, vice-presidente, Euclides Marcelino, primeiro secretário, e Edir Fátima Queiroz Sandri, segunda secretária. Parecer da assessoria jurídica. Parecer jurídico. Súmula. Projeto de resolução número 1 de 2024, que dispõe sobre a inclusão, alterações e revogações de dispositivos da resolução número 1 de 2016, regimento interno, e estabelece outras providências. O projeto de resolução em questão obedece aos ditames da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu e Constituição Federal. Quanto aos demais ordenamentos aplicáveis, temos que o projeto em comento encontra respaldo na Constituição Federal e demais legislações aplicáveis ao caso. O projeto em análise corresponde à regulamentação de atos internos da Câmara Municipal, o que não infringe nenhum dispositivo legal. Neste prisma, temos que o projeto em análise se encontra amparado na legalidade, obedecendo à competência para início do processo legislativo, estando, portanto, apto a ser apreciado por esta Casa de Leis. Destarte, nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade do projeto em questão,
Todavia, a apreciação ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 13 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de resolução número 1 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a inclusão, alterações e revogação de dispositivos da resolução número 1 de 2016, regimento interno, e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de resolução, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 13 de agosto de 2024, presidente Elmir Santin, MDB, relator Leandro Rigo, PSD, membro Euclides Marcelino, Podemos. Obrigado, secretário. Em discussão, o projeto de resolução 01/2024 e de seus pareceres. Em votação, o vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Elmir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Vereador Euclides. Perdão, senhor presidente. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de resolução 01/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Antes de abertura do pequeno expediente, eu peço que o secretário faça a leitura de um ofício encaminhado pela professora do Colégio Cebeja Albano Tomazini. Muito bem, senhor presidente. Boa noite. A gente estava dando a continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos. Sintam-se cumprimentados. Obrigado pela presença de vocês. Que bom ver esta casa cheia hoje. Ofício número 41 de 2024, Guaraniaçu, 13 de agosto de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, informamos a Vossa Excelência que no dia 19 de agosto de 2024, os alunos do ensino médio, 4 turmas, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 3 EAD, da Educação de Jovens e Adultos, Cebeja, professor Albano Tomazini, do nosso município, estarão participando da sessão plenária, tendo em vista a importância dos estudantes conhecerem como funciona uma sessão legislativa. Além disso, as professoras Vanessa Sandi, no componente curricular Itinerário Formativo Integrado Matemática, Ciências da Natureza, Linguagens e Ciências Humanas, Cidadania, Educação Ambiental e Sustentabilidade, a professora Gilvane Secchi, no componente curricular Projeto de Vida, e demais professores abordam questões relacionadas ao exercício da cidadania, de modo que o momento é oportuno para que os alunos conheçam e tenham acesso à Casa de Leis do seu município. Solicitamos que seja incluído na pauta do dia os questionamentos que alguns alunos fizeram e gostariam que fossem esclarecidos pelos vereadores. Preparado, senhor presidente? Só, secretário, antes de tu ler as perguntas, bem elaborada, por sinal, pelo colégio, eu quero registrar o nome das professor Johnny, professora Vanessa, professora Patrícia, professora Janaína, professor Lori e a professora Gilvana. Se tiver algum professor que não está aqui, pode erguer a mão que a gente vai falar, tá? Os alunos, a Neuci, Elizabeth, Roseli, Eliana, Geusibel, Guilmara, Sedenir, Débora, Neiva, Leidimara, Mateus, Carol, Toniel, João, Gelson, Naomi,
Naomi, se está correto, está escrito sim. Márcio, Gil, Edmilson, Vanderlei, Beatriz, Paulo Henrique. Obrigado, pessoal. A gente vai quebrar o protocolo, daí o secretário vai lendo as perguntas elaboradas para vocês e a gente vai... Só que, infelizmente, o rendimento interno não permite vocês se manifestar e coisa assim. Vai deixar aberto o espaço, se vocês quiserem protocolar, usar a tribuna, à vontade, numa próxima sessão. Secretário, faz favor, vai ler a primeira pergunta e eu respondo aqui. Fazer um favor. Muito bem, senhor presidente. Quais as principais funções do Poder Legislativo Municipal? Vamos lá na resposta à primeira pergunta. O Poder Legislativo Municipal é formado pelos vereadores. Suas principais funções é legislar, isto é fazer as leis do município. Além disso, deve fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, estar disponível para ver e ouvir permanentemente a sociedade e conhecer bem todos os seus problemas, na busca de soluções viáveis. Tudo isso está previsto no regimento interno e de seu artigo 2º. Se entenderam? Entenderam? Peço que leia a segunda pergunta. Muito bem. Quais exemplos de projetos e leis Quais exemplos de projetos e leis que somente a Câmara de Vereadores pode apresentar, senhor presidente? Conforme o regimento interno e seu artigo 3º, somente a Câmara pode apresentar proposta de emenda de lei orgânica municipal, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinário, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução. Que tipo de ações o vereador pode executar dentro da ação fiscalizadora? Então, vamos lá, a resposta à terceira pergunta. Os vereadores têm o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, prefeito e seu secretário. Devem cuidar da aplicação dos recursos públicos e observar se o orçamento está sendo obedecido e se estão sendo atendidos nas normas legais. Isso aqui a gente pediu até... Escreveu, porque na hora da resposta a gente poderia deixar de explicar todos os atos, poderia responder a pergunta meio sem estar bem completa. Então, a gente pediu até para deixar escrito que na hora para ficar mais completo. Vamos para a quarta pergunta, senhor secretário. Qual é o primeiro passo para que um projeto de lei tramite no Legislativo Municipal? O projeto de lei é protocolado, encaminhado à Secretaria do Poder Legislativo Municipal, após encaminhado para o presidente, para ser incluído em pauta da próxima sessão, para leitura, posteriormente encaminhado para análise do jurídico e para emissão dos pareceres, analisarão os projetos e emitirão seus pareceres. Depois disso, o projeto é encaminhado para votação em primeiro turno. Com os devidos pareceres, pode ser apresentada emenda proposta pelos vereadores e votada na sessão, desde que as emendas não gerem custo para o Executivo. Após o projeto ser votado em primeiro turno, ele será incluso na próxima pauta para votação e discussão em segundo turno. Se necessário, será votado em terceiro turno. Posteriormente, serão enviados para o Executivo Municipal, se aprovado, publicado em Diário Oficial. A lei originada desse projeto, que pode ser acompanhada tanto pelo site da Prefeitura como pelo site da Câmara. Só informando que acontece votação em terceiro turno, quando se aprova, vota favorável ao primeiro turno, e ao contrário no segundo turno. Aí teria terceira votação, quando não dá duas votações do mesmo tweet. Vamos para a quinta pergunta, secretário. Senhor presidente, é possível que um projeto de lei seja proposto através da iniciativa popular? Quais os critérios para se concretizar? Essa pergunta é muito importante. Sim, está previsto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, e os critérios obedecem os mesmos dos demais projetos transmitados pela Casa de Lei.
Por sexta pergunta, secretário. Podem citar alguns projetos enviados e aprovados ou não neste mandato? Foi enviado esse Poder Legislativo, no mandato que se iniciou em janeiro de 2021, o total de 221 projetos de lei. Até o momento, desse 214 foram aprovados. Um foi reprovado e 6 foram arquivados ou devolvidos a pedido do Poder Executivo. Todas essas informações estão no site do Poder Legislativo, www.câmaramunicipaldeguaraniaçu.pr.gov.br, as atividades legislativas dos projetos do Executivo. Esperamos ter contribuído com a resposta para vocês, pessoal. E obrigado por acompanhar. E se tiver mais alguma curiosidade, alguma pergunta, deixamos mais uma vez a tribuna liberada, que protocole numa nova sessão. Isso é muito importante acompanhar e fazer essas perguntas, tirar dúvida dos nossos alunos. Professores, com certeza, todos já sabiam, mas, de repente, aluno que tem alguma dúvida. Muito bem. Certos de contarmos com vossa atenção, desde já agradecemos, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Vladimar Terezinha Rakoski Tonete, diretora. Muito bem, senhores. Muito obrigado, viu? Que bom. Que bom esta curiosidade de vocês. E que bom que pudesse todas as vezes estar assim, cheia a nossa sessão aqui. Seria muito importante e a população estaria acompanhando sempre os trabalhos dos vereadores. Obrigado. Pena que já foi informado, devido aos horários de ônibus, né, que muito tem o transporte que chega um pouquinho depois do início. A gente teve hoje a votação, a aprovação de 5 projetos. Vocês perderam de acompanhar, então já chegaram, já tinha acabado a votação dos projetos. Declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que estão acompanhando a sessão aqui presentes, também os funcionários, servidores desta casa, ainda eu acho que não está tendo transmissão, né? Por causa do período? Tá? Eu achei que não estava, porque nós estamos vivendo o período eleitoral, né? E nos outros anos não acontecia a transmissão, ou acontecia a transmissão até o pequeno expediente, depois cortava a transmissão. Mas o presidente, por conta e risco, né, manteve inclusive o pequeno e grande expediente. O pequeno expediente é o momento que você pede os ofícios, pede a documentação que vai para as entidades, vai para as pessoas, pedido para a administração, de repente fazer alguma obra, alguma coisa, e daí esse é o momento. Agradecer a vocês pela presença de todos aqui, e como eu não vou usar o grande expediente, dizer que eu sou formado no CBJ, viu, gente? Talvez vocês não saibam, mas eu fiz o primeiro grau até a 8ª série lá no Sarandi, que é perto de Maringá. E daí, uma época você está numa cidade, outra época na outra, daqui a um pouco você está num trabalho que não se permite, outra hora é difícil, né? A gente, principalmente quando a gente é mais jovem, daí você perde de repente. Não é que você não quer estudar ou perder a oportunidade, não. É que às vezes o teu trabalho, a tua vida, não permite que você possa realmente estudar e frequentar a escola diariamente, cumprir o horário integral. E aí quando eu vim para Guaraniaçu, eu fiquei um tempo aqui, e aí então surgiu a oportunidade do CBJ, professor Albano Tomazini. Realmente eu tive a oportunidade de voltar a estudar, e eu com muito orgulho, viu, gente? Então ninguém pode dizer, porque lá no... Não que eu seja uma pessoa mais inteligente do mundo, não é isso, mas eu, graças a Deus, sempre fui muito bem naquilo que eu faço, inclusive como vereador, acredito que não tenho envergonhado, e dizer para vocês, o Marcelo Corona é formado no CBJ. Pedir a gentileza de um ofício para a comunidade,
para a diretoria da comunidade do São Judas Tadeu, também para as entidades envolvidas, os voluntários, as pessoas que trabalharam de uma forma ou de outra para a realização do grande evento de ontem, em apoio à família lá do Rio Barreiro, que acabou perdendo tudo no incêndio, né? E essa família precisa de auxílio, e ontem foi um belíssimo almoço, quase 400 pessoas estiveram almoçando lá. Então, que todo mundo seja homenageado através deste ofício desta Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Sua solicitação serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vice-presidente vereador Olmir Santin assuma os trabalhos da mesa, por favor. Quero cumprimentar colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Já que vocês estão aí para ver e ouvir o regimento da Câmara, quero dizer que o presidente passa para o vice-presidente, porque ele vai usar a tribuna e a mesa não pode ficar sem a presidência. Então, por isso que ele passa para o vice-presidente. Não estando o vice-presidente presente, ele passa para o primeiro secretário, que é o CRID, ou não estando nem o vice nem o primeiro secretário, para a segunda secretária. Mas a presidência não pode ficar, da mesa não pode ficar vaga. Tá? E não tendo esses 4 é o mais velho. Tá? Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o presidente Zé Bombeiro. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colega vereador, colega vereadora. Hoje, em especial, professores e alunos do Colégio Cibeja. Primeiramente, eu quero pedir ao presidente, se ele autoriza eu quebrar o protocolo e fazer 4 ofícios, senhor presidente, que a gente está meio cheia hoje. Ok, pode fazer. Informando que são só 3 ofícios, daí tem que ter autorização do vosso presidente para poder. Senhor presidente, primeiro ofício, eu quero fazer uma nota de repúdio ao CONSAMU, Consórcio Oeste. A indignação que aconteceu sábado à noite, sinceramente, para atender o infartado, eu quase acabei infartando. Recebi uma ligação da Barra Bom Jesus, de um rapaz que seu pai tinha infartado, pedindo socorro desesperado. Eu, sabendo da dificuldade de passar a informação, do pessoal atender a informação na central do SAMU, com o SAMU, que não tem nada a ver o pessoal que trabalha no operacional aqui em Guaraniaçu com quem faz a parte da triagem lá em Cascavel. Eu fiquei 11 minutos discutindo e acabei desligando o telefone, nervoso, estressado e brabo com o rapaz que estava no rádio 8h30 da noite, no dia 17/8. É uma vergonha. O cara queria saber, eles estão acostumados na região de Cascavel, onde passam, um exemplo, bairro, faculdade, rua, sei lá o quê, número, sei lá o quê, e o numeral ali e a ambulância da escola lá. Aí eles acham que Guaraniaçu não conhece a realidade. Todo o tempo que eu fiquei no telefone, acabei desligando o telefone, indignado. O cara queria nome da estrada, eu falei, não tem, é estrada rural, sentido comunidade Alto Alegre. Qual que é o distrito? Não é distrito. Qual que é a PR? Não é PR, estrada rural. Não, tem que ter um número. Sem ter um número não podemos deslocar. Então eu me identifiquei que eu era bombeiro civil, estava licenciado, mas fazia 20 anos que eu trabalhava, eu não estava, era trote, que o negócio era urgente, que era um infarto, mesmo assim não teve êxito. Então eu quero mandar uma nota de repúdio ao sistema que não funciona. Não adianta nós ter bons profissionais no nosso município e não ter um êxito na informação. Que esses caras passem por uma formação, que venham
saber a realidade dos municípios vizinhos, principalmente o nosso município para o qual eu defendo. Então, eu quero dizer que indignado, porque todos que passam para ir recurso para o Consamu para pagar isso aí, passa pela essa Câmara e é pagado por pessoas. Então, é pagado um valor por pessoas do nosso município. E o atendimento é péssimo, né? O outro ofício, eu quero mandar para o mesmo... Pois não. Só para saber se houve atendimento, chegaram a vir ou não? Calma só um pouquinho, que aconteceu já vou depois? explicar para frente, tá? Sim, aconteceu. Quero o outro ofício, eu quero que o diretor do Consamu convocar ele, convidar, veja como é o melhor, que venha ao nosso município, conhecer a realidade do nosso município, que é uma vergonha. O atendimento, existe 2 ambulâncias no nosso município. Era uma, o Estado repassa recurso devido à falta do socorro do SAL, Serviço ao Usuário da Rodovia, veio a segunda ambulância para o município. Veio, entre aspas, só fica em Cascavel. Naquele acidente que aconteceu sábado à noite, onde 2 filhos de Guaraniaçu, 2 jovens perderam a vida, tinha uma ambulância no município e estava no interior atendendo. Tiveram que deixar de atender e vir pegar uma vítima, que tinha mais 2 vítimas envolvidas, tinha 2 que já estavam em óbito, trazer ao hospital e ficou a outra vítima no local do acidente. Então, isso é outra vergonha. Então, eu convoco que o diretor operacional do Consamu venha no município, nessa Casa de Leis, venha conhecer a realidade do município e venha explicar por que essa ambulância não está no município, se está sendo pago para estar no município. O outro ofício, pessoal, esse eu quero mandar, seja encaminhado ao IAT, Instituto Água e Terra. Que veja com máxima urgência, devido ao ofício que veio respondido pela Vigilância Sanitária, que estão daquela concreteira próximo ao bairro Jardim Planalto. Que agora veio a resposta que fizeram um projeto, esperando o IAT responder, analisar, para eles fazerem as devidas mudanças no sistema que está contaminando, está jogando cimento, cal, problema daquela primeira rua do bairro Planalto, paralela com a 277, estão todos com problema respiratório causado pelo cimento, falta de um aparelho que naquela concreteira, não vou citar o nome, porque não é esse o objetivo, não quero prejudicar ninguém, esse é só pela saúde do povo daquele bairro lá que estão reclamando. Terceiro ofício, isso aqui eu quero parabenizar a comunidade do Belarmino, pelo sucesso, pelo show da festa que aconteceu no dia 18, dia de ontem, onde, sinceramente, é uma das maiores festas do município de Guaraniaçu aconteceu naquela comunidade. Quero parabenizar o presidente e toda a sua equipe e todos envolvidos naquela festança do dia de ontem, que é tão difícil ter pessoas voluntárias e as pessoas que doam o seu trabalho em prol de uma comunidade. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, fica aberto o grande expediente. Com a palavra, o presidente e vereador Zé Bombeiro. Mais uma vez, quero cumprimentar o povo presente. Desculpe, eu não respondi a tua pergunta. Foi a ambulância depois de 58 minutos, quando chegou na comunidade do Alto Alegre, a vítima chegou no hospital em óbito. Então, de repente, não salvaria, como foi um infarto fulminante, só que não é culpa dos funcionários daqui. É que eles não conseguem sair da base sem a liberação, sem a triagem de um médico que fica em Cascavel, né? Então, de repente, o pessoal pode achar que a gente está um pouco nervoso, só que quando se trata de vida, quando se trata de pessoa que não conhece, o pessoal não conhece a nossa realidade de Guaraniaçu. Eu imagino assim, não vou dizer que eu sou melhor que ninguém, que sou preparado melhor que ninguém. Imagina uma pessoa lá qualquer parte do município. Uma senhora lá que seu esposo cai lá, fratura uma perna lá e ela apavorada, tentando socorrer, tentando ligar. Vai ficar um dia esperando e não vai conseguir, porque a dificuldade das pessoas entender. Então, por isso que eu digo, desse ofício que eu fiz, eu quero que venha até Guaraniaçu, diretor operacional,
venha ver a realidade do nosso município. Até, se for possível, que ande para o interior, que esses caras estão dentro de um escritório, com ar-condicionado, sofazão lá, fazendo a triagem lá, que a dificuldade, segundo eles, que é porque há muito trote. Só que, na realidade, não podemos, quando tem vida, não podemos, por pensar que é coisa simples, nós perdemos a vida, que nem aconteceu lá do seu Orivaldo Pazinato, da Barra Bom Jesus. Infelizmente, aconteceu outras vezes, o dia da fatalidade, que nós perdemos o nosso saudoso Frei Nilson, já teve esse problema. Tinha uma ambulância do município e outra fora. Então, a gente espera que resolva esse problema, porque essa Casa de Lei é responsável por repassar recurso para pagar o Consamu. Temos excelentes funcionários no nosso município, temos pessoas competentes, a equipe ali é maravilhosa, são pessoas todas de alto conhecimento, só que não adianta você ter vontade de trabalhar e estar amarrado. Então, eu queria dizer assim que a indignação é grande, porque se trata de vida. E quando se trata de vida, não é uma piada, não é brincadeira. Então, eu espero que entendam o meu recado, espero que o pessoal do Consamu venham, ter obediência, responder um ofício, já que não é a primeira vez que eu subo nessa tribuna para fazer reclamação, veio um ofício de admitindo que estava errado, que iam corrigir, e cada vez ficou pior. Esse outro ofício que eu encaminhei ao IAT, Instituto Água e Terra, esse tem um pequeno problema no bairro Jardim Planalto, nos bairros mais populosos de Guaraniaçu, que, segundo o pessoal da primeira rua ali, está acontecendo devido ao pó do cimento e ficar numa parte mais baixa, não pode ficar uma janela aberta, família, criança principalmente, todo com problema respiratório. Quem trabalha em obra, quem ficou a par de obra, sabe o veneno que é o cimento para quem tem problema respiratório. Então, esperamos, com a máxima urgência, que esse instituto, que é mais lento também do que andar com caranguejo, né, porque o Instituto Água e Terra, às vezes, é topo demorado, a demanda é muito grande, poucos funcionários, que resolva essa demanda, que o pessoal daquele bairro está indignado. Eu até fiz um ofício há poucos dias atrás, teve a resposta, eu queria parabenizar a Michelle Tonquialdo, coordenador da Vigilância, o que foi a parte dela fez. Agora esperamos que o Instituto Água e Terra faça a parte dele com máxima urgência. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro. Fez parte do grande expediente. Agora peço ao presidente que retorne aos trabalhos. Agradecer ao senhor vice-presidente Almir Santin. Cada vez que ele assume os trabalhos dessa mesa, para mim é um aprendizado. E continua aberto o pequeno expediente. Perdão, grande expediente. É que eu saí para o pequeno, já fiquei... Obrigado aí, vereador. Palavra ao vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que já haviam sido nominadas, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, principalmente agora os alunos e os professores da escola Albano Tomazini, que, aliás, como disse o Marcelo, que ele se formou no Albano Tomazini, eu também me formei no Albano Tomazini, sabia disso? Inclusive, o professor Albano Tomazini foi meu professor de português. O professor Albano, o professor Irineu Zandoná foi meu professor de matemática lá no Albano Tomazini. Eu completei o meu ensino médio nessa escola de vocês. Depois fui para a UniOeste e assim por diante. Virei vereador, professor, 17 anos, voltei para plantar soja. Abandonei de dar aula, dei aula por 17 anos, dei aula de alfabetizador, a química, física, biologia no ensino médio, por 17 anos. Daí, mas a minha origem era na soja, eu voltei para a soja e não dei mais aula. Mas tenho um profundo respeito pela educação, pelos professores. A Sandra, que é minha esposa, fazem 30 anos que ela dá aula. 30 anos.
que ela dá aula, lá na escola do Guaporé. Mas eu também sou oriundo da escola de vocês. Tenho o maior respeito por essa escola. Senhor presidente, inclusive essa questão do BNH, que tem chamado muita atenção, porque às vezes eu também fui cobrado por aquela situação, e daí às vezes as pessoas pensam assim, que você vai tomar lá uma providência contra uma empresa, daí vão falar, mas a empresa gera empregos e assim por diante, como é que vocês vão lá prejudicar a empresa e assim por diante? Dota banda não se pode permitir que prejudique a saúde das pessoas que moram ao redor, né? A empresa tem que ter o maior apoio para que continue e assim por diante, mas ela tem que tomar as providências que ela pode tomar, porque inclusive na resposta que nós tivemos ali, que vocês, quando vocês chegaram, já tinha sido lido, a resposta fala que tem que tomar, tem uma providência que pode ser tomada, né, e que vai vedar esse cimento, essa poeira que está sendo jogada lá nos moradores. Mas o que é que significa? O que é que precisa acontecer? É preciso que a empresa invista, sei lá, 100 mil, 200 mil, não sei quanto vai custar esse material, para que não tenha mais poeira na casa das pessoas. Então, para ficar bem claro que nós, enquanto Câmara, nós não estamos aqui querendo prejudicar a empresa em momento algum. Eu ia fazer o mesmo ofício que o vereador Zé Bombeiro fez, mas como ele fez antes, já veio a resposta, beleza. Nós só estamos querendo que a empresa faça aquilo que ela pode fazer e tem que fazer, para que os moradores, que aliás, moravam ali muito antes da empresa se instalar, não sejam prejudicados. E tem coisa que pode ser feita para não prejudicar os moradores. Por isso que nós estamos aqui tomando as providências que têm que ser tomadas. A primeira coisa que eu fui observar, porque existe, nós votamos no começo desse nosso mandato, chamado plano diretor. Esse plano diretor do município, ele mapeia a cidade, dizendo aonde é a área residencial, aonde é a área esportiva e aonde é a área industrial. E eu fui olhar no plano para ver se aquela área onde foi instalada a empresa é uma área industrial, e ela é uma área industrial. Então, tipo assim, a empresa está instalada no lugar certo, não pode ser feito nada. A única coisa é que a empresa pode tomar as providências que deve ser tomada para evitar que a poeira vá lá nos moradores. Com relação ao SAMU, eu já tive as duas experiências com eles, presidente. Algumas delas com sucesso espetacular e algumas delas com o problema que o senhor teve, de que alguém está lá atrás do telefone e fazendo 2.500 perguntas para a gente, e enquanto isso o paciente está lá esperando para que alguém se desloque para buscar ele. Aconteceu da última vez que aconteceu comigo, eu estava vindo pela estrada do Guaporé, alcancei um carro que tinha batido no barranco, e já tinha umas pessoas conversando, uma pessoa bem conhecida nossa. E eu parei, e os sintomas do cara era de quem tinha tido um princípio de AVC. E eu liguei imediatamente para o SAMU. E alguém me atendeu lá da central e começou a me fazer perguntas. Eu falei, olha, cidadão, eu sou vereador, assim, assim, eu respondo as tuas perguntas, mas, por favor, você libere a ambulância para vir para o local. Eu continuo te respondendo as perguntas. Se você precisar ficar comigo 5 ou 10 minutos, não tem problema nenhum, eu vou responder. Mas você libere a ambulância para que a ambulância venha para o local. Você pode fazer isso? Não, a ambulância já está liberada e está indo. No entanto, existem pessoas burocráticas ao extremo, como eu sempre digo aqui, que serviço público é feito para não funcionar, né? É feito para cansar as pessoas, burocracia. Tem um monte de coisa que você tem que assinar e protocolar e não sei o quê, coisa e tal. Para mim, isso é tudo coisa para não fazer o serviço para o povo, né? Um monte de desculpa e assim por diante, porque dependendo da administração isso pode, e dependendo da administração isso não pode. Então, sabe, dependendo da pessoa que está lá, é cheia desses chamados nós para as costas, como diz um povo por aí. Demora uma semana e não importa se o outro está morrendo lá, fica lá na questão burocrática, para liberar, apesar de que a gente também tem que entender uma situação. Infelizmente, o que é que às vezes acontece? Lá não foi nem só uma, nem só duas vezes que o SAMU liberou
a ambulância para vir e era trote. Não é? Infelizmente, tem gente que é capaz de passar trote no SAMU. Infelizmente, tem gente que é capaz de fazer isso. Então, acaba que os bons, os que realmente precisam, em algum momento, de repente, por circunstâncias como essa, acaba pagando, né? Mas eu acho o seguinte, que um serviço que o objetivo dele é salvar a vida e que o tempo significa vida, ele deve desburocratizar. Se for lá e não tiver nada, beleza. Mas e se lá tiver uma pessoa morrendo, como era o caso do que o vereador aqui relatou? Né? Então, é importante demais que a pessoa venha aqui para que a gente possa saber exatamente o que é que estão fazendo. E o meu tempo, olha, estourando. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que vieram e fizeram as perguntas, e ela foi respondida de maneira técnica, que é a maneira que o presidente tinha para responder. Mas eu vou tentar ser didático. Perguntar quais são os tipos de projetos. E com certeza, uma questão é importante para que vocês levem para vocês. Porque agora nós estamos num período eleitoral e vai haver muita gente dizendo assim, porque se eu vereador eleito for, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer não sei o quê. Então, para resumir, vereador não pode fazer nenhum projeto que custe nem R$1 para o município pagar. Está entendendo? Não pode. Projeto que custe dinheiro, vereador não pode fazer. Só o executivo que pode fazer e mandar para a Câmara. O vereador pode fazer uma indicação para que o executivo faça o projeto e mande para a Câmara, daí a Câmara aprova. Mas o vereador dizer, eu vou fazer um projeto para doar isso, para fazer aquilo, ou para comprar isso, não pode. Projeto que custe dinheiro, nem R$1, nem R$1, não pode, para ser didático. Perguntaram se o vereador pode fiscalizar. Inclusive, esses dias, eu, a Ede, o Leandro Rigo, o Gustavo, fomos para fiscalizar a creche nova lá que estava sendo construída, e nós chegamos lá e tinha uma informação, o rapaz que era responsável ali, de que a empresa tinha orientado ele a não deixar nós entrar. Sunte bem, jamais, qualquer obra pública, em qualquer momento, os vereadores podem entrar a hora que ele entender, sabe? Ninguém pode vedar a entrada do vereador, e nem de um outro cidadão, sabia disso? Nem de um outro cidadão, sabia que qualquer cidadão pode ir lá para a prefeitura e pedir esclarecimento sobre algum assunto que ele acha que ele tem que ter resposta, e a prefeitura é obrigada, como a Câmara é obrigada a dar as informações. Quanto mais com os vereadores. Nós temos o poder de chegar em qualquer obra e mandar continuar ou mandar parar, se for o caso, se entender que está errado, nós podemos fazer isso. Então, enquanto fiscalizador, nós somos eleitos para isso. E o projeto de iniciativa popular que foi perguntado ali. Se alguém de vocês pegar uma folha e entender que vocês querem que aconteça alguma coisa no município e conseguirem hoje em torno de 400, 450 assinaturas e encaminha aqui para a Câmara é obrigada a acatar o projeto. Se votar favorável ou contra é outra história, mas é obrigada a acatar. É o chamado projeto de iniciativa popular. Beleza? Estourou meu tempo, senão eu poderia falar mais um pouco. Continua aberto o grande expediente. Não tendo mais assunto a serem tratado no grande expediente, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que se realizará no dia 26 de agosto de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.